Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 85, capítulo 7, da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita pelo William Thomas Walsh. Então, nós estamos aqui na sinagoga com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, então, no ritual, né, ele então lê uma passagem de Isaías como uma pessoa comum que se levanta e vai ler uma passagem da Sagrada Escritura, o Velho Testamento, não existiu o Novo ainda, e ele lê uma passagem de Isaías, que é o profeta que profetizou a vinda do Messias, os sofrimentos do Messias, enfim. E ele lê o seguinte na sinagoga: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Ele lê isto e logo depois diz o seguinte para a assistência lá, a assembleia que estava reunida na sinagoga, né? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Foi tudo quanto disse, mas era o bastante. Era por demais espantoso. Com efeito, queria dizer: eu sou o Messias que estais esperando. Então aqui a cena é que ele está na sinagoga como um simples judeu. Ele está numa sinagoga que as pessoas o conheciam, que provavelmente ele frequentava desde sempre, com a sua mãe. Eles o identificavam como o filho do carpinteiro, não é? E ele agora se identifica em público, não é? Em público, como o Messias. Não é? A gente pode imaginar o impacto que isso teve naqueles judeus, não é? Ali presentes, né? O primeiro impulso foi aceitar aquilo literalmente, pois o Evangelho acrescenta que todos lhes davam testemunho. Depois, como súbito e contrário vento no lago, um murmúrio de discordância correu pela assistência, e vozes contrastantes de dissidência começaram a ouvir-se. Alguém perguntou: não é este o filho de José? A pergunta passou de boca em boca, como um frio vento de vacilação. A fé sem raízes encolheu-se diante da dúvida. Jesus não argumentou nem discutiu com eles. Falou, abre aspas, como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus, fecha aspas, com suas fastidiosas orações e discursos e suas distinções insignificantes.
Ele já sabia a resposta que seus espíritos haviam dado à questão e ao desafio que lhes havia apresentado naquele momento de silêncio. E sabia o que eles estavam a ponto de pedir. Iam pedir-lhe que praticasse algumas das artes que souberam que ele havia realizado em Caná. E porque duvidavam de sua identidade e não tinham intenção de aceitar sua intrínseca autoridade, não era intenção para satisfazer-lhe, não era intenção sua satisfazer-lhes a curiosidade. Então, nosso Senhor sabia, né, que já a questão do milagre em Caná já tinha sido propagada, que muitos ali deviam saber, não é? E ele foi, digamos, curto e grosso, né? E aqui tem uma coisa que o Walsh enfatiza, né? Ele diz assim: falou como quem é autoridade, não como os escribas e fariseus. Como os escribas e fariseus falavam, né? Com suas fastidiosas orações e discursos e suas distinções insignificantes. Então, os escribas, por essa descrição, os escribas e os fariseus constituíam a classe, digamos assim, intelectual de Israel, a classe sofisticada, a inteligentícia de Israel. Não é? Essa classe, né, que limpinha e sofisticada, a classe que se considera a cereja do bolo, se considera enfim, a classe dirigente na cultura, né? Que nós temos até hoje em todas as culturas. E aqui Nosso Senhor responde a essa classe, né? Em vários momentos da vida dele, ele vai responder a esses limpinhos e sofisticados, né? Como é que ele vai responder? Sendo curto e grosso. E às vezes fazendo silêncio, né? Como a gente já viu perante como a gente já viu, ainda não, mas a gente já comentou sobre isso quando ele estava perante Herodes Agripa, né? Simão Pedro pôde perceber o tremor de raiva e de orgulho ferido que agitou a multidão. Viu todos se levantarem quase que como um só homem e aproximarem-se da Bimá. Bimá é aquela mesa ao lado da qual o leitor, no caso Nosso Senhor, estava sentado, né? Punhos fechavam-se, peças de roupa voavam no ar, dentes rangiam de raiva. Tudo era barulho e confusão quando deitaram mãos ao orador e o arrastaram para a porta aberta e subiram a rua estreita e íngreme que conduzia ao precipício ao norte da cidade. Aqui as intenções desse pessoal, né, era bastante clara, né? E aqui nós devemos imaginar, né, os sentimentos desse pessoal, né? Então, eles viram um judeu ler a passagem sobre o Messias, um judeu comum que eles conheciam, eles identificavam aquele judeu como filho do carpinteiro, como o carpinteiro, não é? Que eles conheciam. E esse judeu diz, com pouquíssimas palavras, que ele era o Messias.
tá certo? Então, nós podemos compreender esse estado agitado que eles ficaram, né? Precipício ao norte da cidade. Nada se diz aqui a respeito dos discípulos. Contudo, se estivessem presentes, como parece provável, devem ter sido empurrados rudemente para um lado ou se aglomeraram impotentes a um canto, ao mesmo tempo que a multidão enraivecida continuava a querer levar a cabo o seu evidente propósito: precipitar Jesus do alto da elevada rocha, donde eram lançados à morte os criminosos. Pode ser também que Simão e os outros tenham deitado a correr, temendo sorte semelhante. Isso eles fizeram quando Jesus foi condenado à morte, né? Parando para tomar fôlego, fora da cidade, desesperados e envergonhados, viram eles Jesus, que vinha a seu encontro, sozinho, grave, ileso, imperturbável. Passara pelo meio dos seus inimigos e os evitara. Se tornou invisível, ou os cegou, ou se simplesmente os intimidou com o olhar, o evangelista, diferentemente de um escritor de ficção ou de um propagandista, não se sentiu na obrigação de dizê-lo. O fato é que ele se desvencilhou da confusão, né? Se desvencilhou daqueles que o queriam matar. Termina sua narrativa, o evangelista, com a mera afirmativa de que ele seguiu seu caminho e voltou a Cafarnaum, onde tencionava pregar na sinagoga no sábado seguinte. Então, aqui também nós vemos que Jesus, muito provavelmente, realizou um milagre. Não é porque fugir dessa escumalha, né? Que queria matá-lo, com um milagre, né? E aqui ele sugere algumas coisas que podiam acontecer, né? O Walsh. Ele teria se tornado invisível, e isso perturbaria mais ainda esse grupo, né? Ou cegou o grupo, ou simplesmente os intimidou com o olhar. Então, nós devemos lembrar aqui, né, aquele fato extraordinário que aparece num dos evangelhos, eu acho que é de Mateus agora, na Paixão, na descrição da Paixão, aquele fato interessante de que quando os soldados romanos e muita gente acompanhou Judas Iscariote até o Jardim das Oliveiras, e Judas então identificou Nosso Senhor com o beijo, eles perguntaram, né, quem que era Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu 3 vezes. Eles perguntaram 3 vezes e Jesus respondeu 3 vezes: sou eu. E quando ele dizia sou eu, todo mundo caía no chão, né? Perdia a sustentação das pernas 3 vezes, né? E esse fato é extraordinário porque eles sentiram o poder de Nosso Senhor nesse momento, né? Quando ele respondia sou eu. E aqui o Walsh alude a alguma coisa parecida com isso, né? Essa intimidação com um olhar que Nosso Senhor podia ter feito isso, né? Com essa multidão enraivecida, né? Que queria matá-lo, né?
E outra coisa muito sutil que o Walsh diz, né? A posição do evangelista, João, né? Está narrando, em relação ao fato em si, né? Então ele fala assim: o evangelista, diferentemente de um escritor de ficção ou de um propagandista, não se sentiu na obrigação de dizê-lo. O que aconteceu com Jesus a multidão, né? Nem como escritor de ficção, nem como um propagandista. E é isso que a gente sente em todos os evangelhos, não só de São João, né? Os evangelistas não estavam querendo fazer propaganda e nem estavam escrevendo ficção, não é? Por incrível que pareça, essa coisa de escrever ficção é hoje uma interpretação dos evangelhos pelos modernistas, tá certo? Eles encaram os evangelhos como uma ficção que os evangelistas, uma ficção propagandista que os evangelistas escreveram para manter a memória de Jesus de Nazaré, o tal Jesus de Nazaré, né? E é exatamente através dessa propaganda e dessa ficção que os modernistas encaram que foi então construído o mito de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, né? Então é muito interessante perceber aqui esse simples detalhe que o Walsh coloca aqui, né, a respeito das descrições dos evangelhos, né? Elas não são nem ficção, nem propaganda e também eles não foram escritos, os evangelhos, para causar nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de sentimentalismo em nós, né? Nós passamos agora, recentemente, pela leitura da Paixão de Nosso Senhor, dos 4 evangelistas. E ali a gente vê que não tem os evangelistas não tem nenhuma emoção ao descrever. Eles descrevem o fato como se eles estivessem descrevendo qualquer fato, né? Tudo que envolveu a paixão de Nosso Senhor, né? A descrição é seca, ela diria até minimalista, ela dá uma certa decepção na gente, né? Poxa, não tem nenhuma emoção aqui. A coisa mais importante que aconteceu com o Nosso Senhor, os sofrimentos todos dele. Como pode esses evangelistas não descreverem as coisas assim mais elaboradamente, né? Mas é isso que tem nos evangelhos, né? Uma coisa absolutamente factual, sem emoção, né? Por exemplo, nós podíamos imaginar que o Evangelho de São João, né, o discípulo bem-amado, aquele que recostou no lado esquerdo de Nosso Senhor na Santa Ceia, o apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, pudesse ser um pouquinho mais, né, sentimental, né? Não foi, né? E por isso que o Evangelho, né, deixa tanta coisa de fora que agora, por exemplo, aqui nesse livro, o Walsh tenta preencher, né? Tá certo? Em tudo e por tudo, foi aquela uma jornada desnorteante e um tanto desencorajadora para um homem como Simão Pedro. Quanto mais via o Senhor, mais o amava. Contudo, era de certo difícil
conciliar algumas de suas palavras e ações com sua afirmação calma e íntima, e a íntima convicção que alguém pudesse ter de ser ele o santo esperado. Deixando de realizar um milagre para provar seu direito de limpar o templo de Jerusalém, permitira que os fariseus ganhassem terreno. E que queria ele dizer ao afirmar a Nicodemos que o Filho do Homem deveria ser erguido, como erguera Moisés a serpente no deserto? Por que se retirara da Judéia diante das ameaças dos fariseus e dos emissários de Herodes? Por que partilhara os sagrados privilégios de Israel com os samaritanos? E por que, finalmente, consentira em ser expulso de sua própria sinagoga como um impostor e um blasfemador? Judas, de modo especial, tinha curiosidade de conhecer as respostas a essas perguntas. Então, aqui de novo, ele está levantando, né, a figura de Judas, né, em relação a São Pedro. Né? Então, aqui, veja, ele coloca todas essas dúvidas de São Pedro também como dúvida de Judas. E, se a gente observar bem, são dúvidas plenamente justificáveis frente aos acontecimentos e frente a toda a doutrina judaica a respeito do Messias, naquele momento, né? Toda a formação intelectual, pouca que seja, que Simão tinha, né? Eram dúvidas absolutamente razoáveis. Né? O leal coração de Simão Pedro sabia que o Senhor haveria de esclarecer todas essas coisas no devido tempo. Por mais embaraçosas que fossem, não haveriam de oferecer dificuldades permanentes a quem realizara milagres tais como os que ele e André haviam visto com seus próprios olhos. Contudo, pouco de admirar seria se eles e os filhos de Zebedeu se mostrassem inclinados a pensar um pouco mais nas experiências que lhes haviam ocorrido, antes de abandonar para sempre uma vida folgada e se tornarem andarilhos e até mesmo réprobos, por causa de que conheciam tão pouco. Por uma causa de que conheciam tão pouco. Então, eles abandonaram tudo, né? E veja, a vida de pescador no lago de Genezaré era uma vida boa. Era uma vida que dava para ganhar dinheiro e viver uma vida folgada, embora o trabalho fosse intenso, né? O trabalho de pescador, mas não era uma vida de pobreza. E eles iriam abandonar tudo isso, né? Por tão pouco. A partir do que eles conheciam. Né? Pois se os fariseus e os comuns frequentadores das sinagogas haviam tratado Jesus como fizeram em Nazaré, o que não fariam a seus seguidores, que não possuíam nenhum de seus dons, seu encanto, sua energia, sua magnificência? Não, Simão Pedro não estava triste por ver o lago da Galileia como um espelho irregular sob a luz do branco azulado do sol a pino. Leve brisa mordia-lhe a superfície, fazendo um lado parecer tão liso e escuro como aço polido, e o outro uma tapeçaria de joias reluzentes. Peixe não faltava ali, e certamente pareceria bom pegar mais uma vez as redes alcotroadas e sentir sob as mãos o forte
madeiramento do barco, estalando ao sopro do vento. Uma das primeiras coisas que ouviram, de volta a Cafarnaum, foi que o filho do chefe, a quem Jesus consolara e mandara embora, fora no mesmo instante curado de sua grave doença, como seu pai veio a saber ao chegar em casa no dia seguinte. Andava isso na boca de toda a gente. Aqui é o segundo milagre que os apóstolos ficam sabendo, né, de Nosso Senhor. Esse milagre, talvez muito mais na perspectiva deles, mais interessante, porque esse milagre não teve contato direto, né? O Nosso Senhor não teve contato direto com essa criança, né? Então, capítulo 8. Todos os dias, a certas horas, Simão Pedro, como seu pai, antes dele, costumava subir ao teto de sua casa na encosta para oferecer-se ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e pedir seu auxílio nas perplexidades que recentemente o atormentavam. Ali no alto, de face ao céu ventoso, parecia sempre que ele estava mais perto. Ele com letra maiúscula, né? Momentos houvera em que quase podia vê-lo surgindo do mar reluzente ou descendo nas nuvens flamejantes do amanhecer. Hoje, olhava para ele aqui embaixo, na praça do mercado, pois aí, em plena vista, caminhava seu unigênito, cercado e acompanhado por uma devota e curiosa multidão. Foi sempre assim desde sua volta de Jerusalém. Peregrinos tinham trazido notícias dos milagres que ele operara ali e dos dramáticos acontecimentos do templo, e isto, acrescentado às notícias de Caná, havia feito dele o objeto único de interesse em Cafarnaum. Lembra, Cafarnaum é a cidade em que Pedro vivia, né? Por muito tempo com a sua sogra, né? E Nosso Senhor provavelmente vivia com ele, né? Na casa dele. Então ele era o sucesso do momento, né? Por causa das descrições, né? Até mesmo Levi, o publicano. Levi, o publicano, é o São Mateus, né? O observava por horas da porta da alfândega, por baixo de seus olhos cínicos, de pálpebras pesadas. O povo o acompanhava a semana inteira, para onde quer que fosse, e no sábado se aglomerava na sinagoga, até nas portas e janelas. Mas não houve ali qualquer repetição entre aqueles judeus cosmopolitas do bárbaro incidente de Nazaré. Somente os fariseus se conservavam arredios diante das demonstrações e procuravam evidenciar que não estavam impressionados, mesmo quando alguns entusiastas apontavam para uma passagem em Isaías que parecia profetizar o aparecimento da luz messiânica na Galileia, a despeito de todos os preconceitos dos escribas em Jerusalém. Vamos ver Isaías. Isaías 9, versículo 1. Também Mateus 4, versículos 15 a 16. Vamos lá, entre aspas, né? A terra de Zabulon e de Naftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios. Este povo, que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Essa é a passagem
de Isaías, né? Que alguns lembravam, né? Era o próprio capítulo em que o profeta havia prometido o nascimento de um menino que seria chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E se sentaria no trono de Davi. Todos concordavam em que estas palavras se referiam ao Messias. Não que o povo de Cafarnaum, quer judeus, quer gregos ou romanos, desse muita importância aos profetas. Tinham tendência em deixar-se dominar pela emoção, se não pelo histerismo, e se mostravam mais interessados em divertir-se com uma nova maravilha ou em recuperar a saúde do que em antigas predições sobre o reino de Deus. Então aqui o Walsh desvenda, né, esse pretenso sucesso que Nosso Senhor estava tendo ali, né? O que eles procuravam era uma nova maravilha, não é isso? Ou a cura de alguma doença. Por isso eles estavam seguindo, né? Aquele homem, aquele rabi, aquele de quem se contavam histórias interessantes, né? Era uma novidade, né? E por isso eles o seguiam, né? Os chefes dos fariseus não se mostravam absolutamente impressionados. E bastante estranhamente, Simão Pedro e seus amigos pareciam ter se ausentado daquelas demonstrações. Não se sabe se estavam seguindo alguma ordem do Senhor, ou se estavam tomando tempo para refletir antes de uma decisão final. Seja como for, tinham voltado à sua antiga ocupação. Então eles estavam pescando. Né? Jesus estava andando pela cidade, fazendo coisas, sozinho. Né? E os discípulos pescando, esses primeiros discípulos. Né? Estamos em Cafarnaum. Né? Era uma vida exaustiva e perigosa a de pescador no mar da Galileia. Os ventos caprichosos supriam a falta das marés, e a água era bastante profunda para tragar milhares de barcos. Tudo quanto está claro nos evangelhos é que os filhos de Jonas e de Zebedeu pescavam com redes, que muitas vezes trabalhavam a noite inteira, que em algumas ocasiões enchiam ambos os barcos com um só arrasto, e que os dois pares de irmãos trabalhavam, às vezes, como uma só equipe. São informações bastante escassas, mas fornecem os contornos simples de um quadro que pode ser completado por detalhes que conhecemos deste tipo de pescaria em outras épocas, em outros lugares. A vida é conservadora em tais assuntos. A pesca com rede em Yarmouth, por exemplo, tem se processado sem importantes mudanças desde cerca do ano 500 de nossa era e, sem dúvida, desde muitos séculos antes. Durante séculos, na costa da Espanha, pequenas embarcações de pesca vêm trabalhando juntas, duas a duas, exatamente como faziam os barcos de Jonas e Zebedeu. A pesca de rede de arrasto é feita quase sempre à noite, quando o ar frio atrai os cardumes de arenques, cavalas ou sardinhas das profundezas onde se escondem durante o dia. E o mar da Galileia tem, em certos lugares, a profundidade de mais de 50 metros, para a superfície semeada de estrelas. Um barco em Yarmouth
terá cerca de 30 toneladas, com 5 metros de val e 20 de profundidade de porão, aparelhado de velas com uma forte carangueja para suportar o puxão de uma rede que pode reduzir a velocidade de 8 nós por hora a 1 nó. As embarcações de pesca no Mar da Galileia, em nossos dias, são muito menores e com velas latinas. Entretanto, em certa ocasião, o barco de Simão Pedro deve ter contido pelo menos 20 pessoas. Disto se infere que, desde o seu tempo, sua profissão deve ter partilhado da geral decadência da vida palestina, e que devemos tomar como paralelos os exemplos de Yarmouth ou Brixham, ou as embarcações da Baía da Biscaia. Depois de um bom sono matinal, o velho Zebedeu prescrutaria o céu da tarde e a superfície enrugada do mar, e se achasse que haveria boa pescaria naquela noite, ele e seus filhos, bem como Pedro e André, filhos de Jonas, com seus respectivos ajudantes, em número 2 vezes maior, partiriam logo antes do pôr do sol para o lugar onde os 2 barcos jaziam de quilha sobre a areia amarelada. Era a hora em que o vento adormecia e as cores adotavam tonalidades e variedades mais ricas, enquanto as sombras na água profunda se faziam tão claras que se tornava quase impossível dizer o que era real. Se as colinas, os rochedos, as nuvens lanosas e rosadas, lá em cima, ou suas imagens aqui embaixo, por vezes tinha-se a estranha impressão de que o mundo fora revirado. Se Simão Pedro usava uma rede de braço, haveria de pegar o leme e pôr sua barca à frente do vento, até que, à medida que fosse ela entrando em águas mais profundas, a vela principal bojasse e arrastasse o cordame, com um bom cão de caça preso à trela. Depois, a um sinal de Zebedeu, no outro barco, André dava a voz de comando para atirar a rede, que pendia dobrada, lá embaixo preparada, enrijecida pelo alcatrão com que era embebida de tempos em tempos. Parte da tripulação puxava para cima e outros lançavam-no através da corda, enquanto havia luz para verem o que estavam fazendo. À medida que o cabo era liberado, as cordas tinham de ser amarradas a distâncias certas. Tudo tinha de ser feito metodicamente e no momento preciso. Do contrário, a rede poderia se embaraçar e o trabalho da noite ficaria prejudicado. Então, o lançamento na rede era, digamos assim, o trabalho mais delicado, né, dessa pescaria, né? Uma rede de braço tem a forma de uma bolsa, maior perto da boca, que a barra conserva aberta. A extremidade menor é lançada em primeiro lugar, depois é que se atira o resto, e o todo pende do braço à medida que o barco avança lentamente para diante. A extremidade frontal da barra é então afrouxada da ponta da amurada. Quando está bem desembaraçada da cortiça e é apanhada pela água, afasta-se quase em ângulo reto da popa. Arria-se então a outra extremidade até que a barra inteira fique em nível com o mar. Solta-se mais vela. À medida que o barco conserva a marcha, as 2 cordas amarradas às extremidades da barra são liberadas lentamente até as argolas que as prendem ao cabo do arrasto. Depois, o próprio cabo é solto no movimento constante e a rede começa a mergulhar até o fundo. Arrastam-na em seguida por umas 5 ou 6 horas, mantida perto da superfície por cortiças, mas raspando o chão
onde a água é pouco profunda. Puxá-la para cima de novo é outra tarefa para 1 hora em bom tempo e para 3 ou mais com mar crespo. O cabo é puxado e enrolado embaixo. A barra, por sua vez, é amarrada após ser içada. Os marinheiros depois seguram a rede juntos até que fique na água somente a bolsa ou saco. Este é levantado por uma estralhadeira e estará cheio, sem dúvida, se eles tiverem tido sorte. Quando ele se emborca sobre o tombadilho, a corda de arrasto é solta. Todo o conteúdo se derrama num grande e estremecido baque, e a massa que se contorce e pula espalha-se como prata azulada ao luar. Com uma rede de arrasto, e esta deveria ser a preferida entre os pescadores da Palestina, o processo muda completamente. Quando toda a rede se acha dentro da água, a tripulação solta vários metros de cabo extra. Depois levam o cabo da popa para a proa e o timoreiro põe a ponta dele na direção do vento. As velas comuns são recolhidas e o mastro grande abaixo para descansar no apoio da verga, deixando apenas uma vela pendida em cima para conservar-lhe a ponta para o vento. Tanto o barco como a rede flutuam, agora com a corrente, sendo aquele mantido na direção da rede, mantendo-a regularmente esticada, conservando a possibilidade de ser puxado. Se o vento enrijece, mais cabo é liberado para diminuir a força de tensão. É costume, nas costas da Espanha, utilizar 2 barcos nessa espécie de pesca, com um mantendo presa na extremidade da rede, que tem muitas vezes 30 metros ou mais de comprimento. Depois suspendem-na por algum lugar ou a arrastam para a praia, a fim de esvaziá-la. Nas costas da Cornualha, a rede é lançada num grande semicírculo e as extremidades gradualmente reunidas. Os métodos diferem segundo o tempo e lugar, mas o essencial tem provavelmente permanecido. Aqui ele faz uma grande descrição do processo de pesca, né? Com 2 barcos, inclusive, né? Mesmo antes que os pescadores de Cafarnaum tivessem sua pesca levada à praia, nos primeiros albores da manhã, deveriam fazer a seleção, com rapidez e destreza. Seleção da pesca, né? Peixes inúteis ou prejudiciais, tais como tubarões pequenos, recebiam uma porretada na cabeça e eram lançados de novo ao mar. Os de primeira, melhores e maiores, eram pendurados em cordas. Em seguida, as sobras separavam-se de acordo com o tamanho ou a qualidade e metiam-nas em vários balaios. Antes de estar bem alto o sol, deveriam achar-se todos a caminho dos mercados de Cafarnaum ou das casas de defumação e secagem. No trato com peixes, o tempo é essencial. Não tinha gelo naquela época, né? Não tinha geladeira para guardar, então o tempo com o peixe estraga muito rapidamente, né? Então aqui nós podemos acompanhar, né, o trabalho desses pescadores, né? No lago de Cafarnaum, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades. Foi na expectativa de uma noite de esplêndido resultado que Simão Pedro e seu irmão trataram de sair com Zebedeu e seus 2 filhos numa tarde do quente verão do ano 27. Antes que o sol, cor de rubi, se ocultasse por trás das colinas ocidentais, já estava flutuando o barco com uma nave de sonho entre o firmamento acima e o mesmo céu refletido na água. E como a escuridão começasse a adensar-se, a rede dura e rangente foi lançada por cima da borda, já ia inclinando atrás quando Pedro fez manobra para enfrentar o vento escasso.
A noite estava viva e bela, com estrelas acima e abaixo, e como o orvalho começasse a cair em meio à escuridão, o derradeiro sopro do calor tropical cedeu lugar a uma brisa fresca. Um pequeno trapo de vela mantinha o barco a retesar a rede. A proa apontava ainda para o vento, seguindo um curso paralelo ao do barco de Zebedeu. Às vezes, quando o vento morria, mal se podia ouvir o rumor da água açoitando o bojudo lado negro. Os homens dormitavam por turnos, e André revezaria com seu irmão na cana do leme. Assim, navegavam por umas poucas horas, arrastando uma comprida rede, como naquela ocasião, segundo parece mais provável pelo contexto, cada qual a sua. Então os dois barcos estavam com duas redes, né? Agora as estrelas começavam a empalidecer e a bruxulear na calma mortuária que misteriosamente invade a derradeira hora da noite. Depois o vento que anuncia a madrugada começou a soprar, e fracas estrias cor de cinza listravam o espesso negror do nascente. Chegara a hora do arrasto. Trocaram-se sinais com Zebedeu. Os dois barcos viraram de bordo, fazendo um largo semicírculo em torno do outro, um em torno do outro, e abicando para a praia. Outra áspera ordem em aramaico, e as redes foram erguidas, gotejantes, para fora da água escura. Ambas, porém, estavam vazias. Nem mesmo um caranguejo se via enredado nelas. Provavelmente Simão Pedro usou a linguagem que lhe subia com facilidade aos lábios em momentos de pesar ou de embaraço. Abicaram os barcos à praia, não longe de Cafarnaum, e desembarcaram, arrastando consigo as redes inúteis. Espalhando-as na praia, os homens cansados e descontentes começaram a limpá-las. Limpar redes é uma parte longa e desagradável, mas essencial do trabalho do pescador. Uma rede custa caro e sua vida útil depende do cuidado que receber. Com intervalo de poucas semanas, deve ser revestida de alcatrão, de gordura e de ocre. Depois de cada viagem, qualquer fio partido deve ser emendado. Areia, algas, cracas de todo tipo de impureza têm de ser cuidadosamente retirados. Depois lava-se tudo com água bem limpa e abre-se a rede para cercar na praia. Finalmente, guardam-na enrolada sobre o convés para a próxima viagem. Essa é a pescaria que não deu resultado, né? Que tem a descrição no Evangelho, né? Por isso ele está fazendo essa longa descrição aqui. Achavam-se ainda Simão Pedro e seus companheiros na metade dessa tarefa e começava o sol a subir no céu matinal. Era aquele vago zumbido ou murmúrio que, à medida que se torna mais próximo, se reparte em notas ásperas de muitas vozes humanas, decerto mais do que poderiam ordinariamente ouvir-se perto de Cafarnaum naquela hora. Logo uma multidão formigou do alto da longa colina que se erguia na praia do lago e se encaminhou para eles, moendo areia, gesticulando e gritando. Então, uma multidão vinha ao encontro deles, né? Distinguiram então Jesus, caminhando em meio do povo, parecendo expor ou explicar alguma coisa àqueles que se apertavam em torno dele. Então, nós estamos aqui adiantado na hora, mas eu vou tentar terminar esse capítulo para a gente amanhã começar sem interrupção, né?
Então nós vamos ver uma descrição dos evangelhos. Né? Era evidente que algo de insólito havia ocorrido. O evangelho não diz o que foi. Talvez o Senhor, na hora que antecede a madrugada, tivesse salvado milagrosamente alguma pessoa importante das fauces da morte. A chamado de parentes consternados, e como as notícias se tinham espalhado de casa em casa, pela cidade, cedo despertada, o povo agradecido o havia seguido, alcançando-o quando se encaminhava, talvez, para rezar em algum costumeiro e solitário lugar. O número de pessoas foi crescendo tão rapidamente que dava a impressão de que acabariam por empurrá-lo para dentro da água quando dela se aproximou. Jesus correu calmamente o olhar em redor. Viu os rostos morenos e ávidos que se erguiam acima dele, em fileiras, esperando suas palavras. Viu os 2 barcos na água pouco profunda, com os bicos das proas na areia, e os 2 grupos de pescadores catando suas redes. Sem mais cerimônia, subiu para a morada da barca de Simão Pedro e lhe pediu que se afastasse um pouco da terra. Simão Pedro deu a ordem. Quando ele e 2 ou 3 outros subiram rapidamente a bordo, a pesada embarcação oscilou lentamente se moveu, afastando-se da margem. Impeliram-na com uma vara uns poucos metros distantes da praia e ali lançaram uma âncora na água tranquila. Jesus sentou-se na amurada e começou a dirigir-se à multidão. O que disse foi para o ouvido dela e não para os nossos, pois nenhum dos evangelhos o relata. E somente um, de fato, diz que ele falou. Lucas, né? Mas todos quantos tenham lido o Sermão da Montanha e outros discursos seus podem bem imaginar o poderoso efeito de suas palavras, não só sobre a multidão, mas sobre os abatidos e cansados pescadores. Então esse é um dos discursos de Nosso Senhor que não está registrado para nós, né? Pelos evangelistas. Quando ele terminou, disse a Simão Pedro: avança mais para o fundo e lançai as vossas redes para pescar. Simão era um pescador e sabia que o peixe não corre em cardumes naquela hora e naquele lugar. Mestre, começou ele, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Algo no rosto de Jesus deve tê-lo detido. Mas por causa de tua palavra, apressou-se em acrescentar, lançarei as redes. Então, veja, esse aqui é o momento menos improvável, né, de pescar, né? Simão Pedro tinha certeza que Jesus, sob o ponto de vista do pescador, estava falando besteira, né? Colocando em palavras simples, né? Simão Pedro deve ter falado, puxa vida, agora, né? Ele não está sabendo nada de pescaria, né? Esse cara não entende nada. Mas, talvez um olhar de Nosso Senhor o demoveu desse pensamento e ele então foi lançar a rede, né? Mas por causa de tua palavra. É improvável. Não dá para acreditar. Nós conhecemos pescaria, né? Não dá, tá certo? Não vai ter peixe essa hora. Mas e deu as ordens necessárias. A vela principal abriu-se e estufou. A proa do barco moveu-se em redor. A praia começou a distanciar-se na polpa. E mais uma vez os homens fatigados prosseguiam na rotina de lançar a rede. Não está esclarecido se Zebedeu e seus filhos fizeram a mesma coisa, ou se ficaram observando na praia. Mas todos sabem o que aconteceu a Simão Pedro naquela ocasião histórica. Como sua rede ficou sobrecarregada por um cardume de peixes, chegando a se romper ao ser içada para bordo,
e como o barco ficou cheio a ponto de quase afundar. Acenou freneticamente para Zebedeu e seus filhos, para que fossem recolher o resto da pescaria. Ambas as barcas ficaram repletas até as amoradas. Simão deve ter ficado super feliz, e de fato ficou, mas sua primeira emoção parece ter sido de terror. Deve-se atribuir isto a uma superstição existente entre os judeus, e por ele partilhada, de que pessoas santas, honradas por alguma especial manifestação da presença ou poder de Deus, não têm vida longa. Como diziam os gregos, morrem jovens aqueles a quem os deuses amam. Isso é um provérbio grego. Pedro tinha um medo natural da morte, um forte senso de autopreservação. Talvez isto explique porque tenha ele caído de joelhos no convés diante do Senhor, exclamado: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Jesus apressou-se em tranquilizá-lo. Não tenhas medo. Essas palavras caíram como um maná sobre a alma do pescador. De agora em diante, serás pescador de homens. Agora, qualquer hesitação da parte dos 4 pescadores, se de fato tinham hesitado, era claramente impossível. Amor e esperança se fundiram num só momento, com tamanha convicção, que tão logo atracaram os botes, abandonaram-nos, assim como as redes e a gigantesca pescaria. Abandonaram também Zebedeu e as 2 tripulações, e mal pronunciando uma palavra de despedida, ou lançando um olhar para trás, seguiram o Senhor ao longo da praia, de regresso a Cafarnaum. Pedro e André, Tiago e João tinham abandonado o mar para sempre. Assim pelo menos pensavam. O velho Zebedeu, mudo de espanto, viu-os desaparecerem na volta da colina. Essa é a descrição aqui do capítulo 8. Né? Então, é a descrição do Evangelho, né? Desse fato. Né? Esse fato está registrado, né? Nos Evangelhos. Como aquele momento em que Jesus ganha os corações, né? Significando a vontade, né? Desses 4 apóstolos, e eles abandonam para sempre essa profissão. Vocês imaginam, vocês conseguem imaginar, né, o que é abandonar para sempre uma profissão? Uma profissão que passa de pai para filho, né? Uma profissão que é uma tradição familiar. Né? E naquele momento, né, por tão pouco, eles sabiam tão pouco do que estava acontecendo com eles, né? Eles sabiam tão pouco do que iria acontecer com eles, né? Eles sabiam tão pouco sobre esse homem Deus que eles estavam seguindo, né? Mas assim abandonaram tudo, né? Imagina isso na nossa vida. Nós construímos o nosso pai constrói uma profissão, né? Nos ensina a profissão. Nós trabalhamos com isso por anos a fio. Nós sabemos tudo da nossa profissão. Nós temos controle sobre tudo. Nós temos uma vida pela frente, de uma vida tranquila do ponto de vista financeiro, né? Um mar enorme na frente para pescar todos os dias, para vender peixes, né? E nós abandonamos tudo, né? Foi isso que aconteceu com esses 4 apóstolos, 4 futuros bispos, 4 evangelizadores do mundo, né? Tá certo? E que eu termino a leitura então desse capítulo, né? Para a gente ficar
para e passo com o ritmo aqui do livro, né? E amanhã a gente lê o capítulo 9. Estamos na página, acabamos de ler a página 97, tá certo? E eu pergunto se vocês têm alguma observação a fazer da leitura de hoje. Professor, eu só queria dizer a respeito do capítulo anterior, teve uma frase que me chamou a atenção. Sim. E, primeiramente, queria dizer que quando o senhor fala dos comentários, quando o senhor fala dos evangelhos, da secura, que é a narrativa, né? Eu fiquei pensando que os jornalistas deveriam aprender com os evangelistas. Ah, então. Mas a frase que me chamou a atenção é essa aqui: a fé sem raízes encolheu-se diante da dúvida. Isso. Eu acho que é uma frase que merece a gente manter em perspectiva, porque a gente deve cuidar muito de tentar enraizar a nossa fé, pedir a Deus muita força para que isso aconteça na nossa vida. E hoje, Ana Paula, existe uma central de produção de dúvida, uma central infinita de produção de dúvida, institucionalizada, né, com esse propósito, para nos fazer descrer, né, todo o sistema cultural, educativo, científico, artístico. Ele é montado para isto, para nos produzir dúvidas, para nos cobrar sobre a nossa fé, né? Para nos desafiar, né? Para nos cobrar respostas em relação a fatos ou pretensos fatos que acontecem, para nos cobrar a relação disso com a nossa fé. Você ainda consegue acreditar diante de tal ou tal fato científico? Você ainda consegue crer nessas bobagens que você crê? Você, enfim, existe hoje um sistema organizado, não é? Veja que não era o caso naquele momento, não é? Porque nós estamos diante, naquele momento da sinagoga, nós estamos diante de homens religiosos, não é? Judeus religiosos, que estavam cumprindo o preceito do sábado. Então nós não estávamos diante de um sistema como nós estamos hoje, né? Que é decididamente contrário à fé e tenta destruí-la, né? A situação hoje nossa é muito, muito pior do que daquele momento, né? E sim, nós temos que nos fortalecer, né, na nossa fé diariamente, sendo isso uma prática que, se nós nos descuidarmos dela por um instante, nós nos desencaminharemos, né? Nos descuidarmos das nossas orações, nos descuidarmos das nossas devoções, nos descuidarmos das nossas leituras, né? Enfim. E hoje ainda se acrescenta a isto, não é? Aquilo que a gente sempre fala, né? Nós somos ovelhas sem pastores. Ovelhas sem pastores, não é? E veja quão grandioso é o momento que nós vivemos. Nós devemos dar graças a Deus de viver este momento, por incrível que pareça. Porque aqueles que conseguirem manter a sua fé neste mundo que nós vivemos, eu quero crer
que receberá muitas graças. Não é? Muitas graças. Porque todo o fundamento da nossa fé está sendo corroído pelo ácido da nossa cultura. Se nós olharmos para todos os lados, nós não temos nenhum tipo de alimento para a nossa fé. Nem fora da igreja, nem dentro da igreja. Então, se nós estamos mantendo a nossa fé, creio eu, que é uma graça enorme que está sendo derramada sobre nós. Tá certo? Uma graça enorme. E por isso a gente tem que agradecer. Né? A gente tem que tomar o comportamento oposto ao de uma pessoa que reclama pelo tempo em que vive, né? Deseja ter vivido na Idade Média ou em outra era de ouro da igreja, né? Acho realmente que qualquer coisa que nós façamos hoje na direção do amor de Deus é um fato muito mais extraordinário do que outros católicos fizeram em épocas passadas. Nós estamos nos escombros da civilização e parece que estamos nos escombros da igreja. E se conseguirmos manter a nossa fé, a luz, mesmo muito tímida, da nossa fé ainda viva, eu acho que isso é uma prova de que nós estamos recebendo uma graça especialíssima, que talvez não tenha sido derramada aos católicos comuns das eras anteriores. Não é? Assim, eu fico assim abestalhado de ver como que há pessoas que mantêm ainda a fé, né? Apesar de todo o mundo que nos seduz, nos pressiona para que nós deixemos a nossa fé, né? Eu acho que nós estamos vivendo tempos extraordinários nesse sentido. Tempos de muita ação da graça de Deus. Não é? Eu não estou dizendo nos grandes homens, né, nas pessoas comuns que mantêm a fé. Apesar de tudo. Não é? Deus está sendo muito bom conosco. Né? Com certeza. É só analisar cada um de nós, a vida que nós levamos, né, e como nós fortalecemos a nossa fé, né? Como temos fortalecido a nossa fé ao longo da nossa vida, né? Isso é uma graça extraordinária, né? E merecida, obviamente, como toda graça, mas está diante dos nossos olhos. Isso é a própria realidade, né? Então, mais alguma observação? Deus lhes pague a paciência, a presença
as observações. Amanhã, se Deus quiser, nós começaremos a leitura na página 99, início do capítulo 9. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.